Ação e reação, capítulo 3, a intervenção na memória, parte 2. No nosso último encontro, André Luiz relatou para a gente a questão do amplo, vasto trabalho na Mansão da Paz, onde o irmão Druso, que é uma espécie de orientador do local, está ali trabalhando incessantemente. André Luiz ficou, de uma certa forma, abismado de ver tanto trabalho. Cada hora um chegava e falava uma coisa, né? E aí, então, o que aconteceu? A Mansão da Paz estava sendo atacada, lembram? E aí eles passaram por lá para poder ter alguns ensinamentos, para entender como que funcionava toda essa questão da defesa daquele ambiente, da defesa da casa, né, que é uma mansão, a Mansão da Paz, ela é uma casa que abriga, né, os espíritos que são socorridos ali, é uma mansão dentro do umbral, né, que faz o socorro daqueles que estão em condições de ser socorridos. Então, cada hora chegava um, e André Luiz ficou abismado e disse, nossa, mas fica incomodando, né, o dirigente dessa forma. E aí um dos tarefeiros disse a ele, olha, esses que estão aqui são espécies de diretores também. E todos eles que trazem esses problemas para o Druso, né, para vamos dizer assim, o presidente da casa, é porque eles já tentaram fazer de tudo para sanar aquele problema e não conseguiram. E André ficou abismado mesmo de ver a quantidade de problema que vinha um atrás do outro. Ele mal respondia sobre uma coisa, chegava outro. Até que chega, né, um tarefeiro dizendo para o Druso o seguinte, olha, chegou um irmão. Tem uma pessoa, um espírito que está ali na enfermaria e que necessita de cuidados especiais, né? E aí nós terminamos nessa parte. Então, ele fala, né, ele começa dizendo o seguinte, nesse instante, porém, um servidor da casa penetrou no recinto e disse, instrutor Druso, conforme as recomendações havidas, o doente recolhido na noite passada foi instalado no gabinete de socorro magnético, aguardando-lhe a intervenção. E aí Druso perguntou, ele conseguiu dizer algo? E esse servidor disse, não, ele não falou nada, continuou apenas com os gemidos. Nenhum indício de identificação? Nenhum. O mentor infatigável, incansável, convidou-nos a segui-lo, explicando que a operação em perspectiva poderia oferecer importantes elementos de estudo ao trabalho que nos propunhamos realizar. Então, diante daquele quadro, era um quadro novo, diante de todos que André e Hilário tinham visto ali, e Druso convida eles a segui-lo para que eles possam aprender com aquele caso, né? Porque se o objetivo de André era estar ali para colher aprendizado, ele assim teria, né? Ele ia conseguir absorver aprendizado dali. A breve trecho de tempo, vimos os quatro numa sala de regulares proporções que primava pela simplicidade e pelo azul repousante. Então, veja bem, né? Eles já vêm, não sei se vocês já pararam para poder perceber, os ambientes de cuidados no mundo espiritual, ele possui luzes, né? Ele possui cada ambiente uma luz diferente. A gente vê muita luz verde, a luz azul, a luz violeta. Então, cada uma tem uma razão de ser. Aqui na Terra é chamado até de cromoterapia, né? Mas a gente sabe que quando ele fala, né? A sala é tomada, o quarto é tomado, né? Pela simplicidade do azul repousante, a gente sabe que esse azul é uma atividade terapêutica, né? Necessária para aqueles que ali se encontram, né? Então, cada um com a sua particularidade. Geralmente, a luz verde é a luz da cura, né? A luz da cura do equilíbrio. Azul
Não sei para qual razão em específico, mas talvez para a calma, né? Para a calmaria diante aí do que aquele irmão estava ali e apresentava. E aí eles entram, né? Adentram naquela sala e André fala que eles viram uma mesa desmontável. Viram nessa mesa, né? Um homem disforme que estirava-se em decúbito dorsal, ou seja, ele estava deitado de costas, respirando apenas. Então, quando ele chega, tem lá, né, esse homem, esse espírito que estava ali deitado de costas, não falava nada, apenas respirava. Para referirmos com franqueza a criatura sob nossos olhos, cabe-nos afirmar que o aspecto do infeliz chegava a ser repelente, apesar dos cuidados que já fora objeto. Então, André Luiz está dizendo o seguinte: olha, ele estava deitado ali, mas a gente olhava para ele e via que era uma situação deplorável. A gente custava acreditar naquilo que nós estávamos vivenciando. E olha que ele já tinha sido recolhido uma noite antes, e geralmente uma noite antes, na hora do socorro, o que acontece? Aquele espírito recebe limpeza, né? Então, veja bem, ele já tinha recebido os primeiros cuidados e ainda encontrava-se numa situação deplorável. Parecia sofrer inqualificável hipertrofia, mostrando braços e pernas enormes. Então, o que aconteceu com ele? Ele estava com o perispírito dele, de uma certa forma, todo desfigurado. E André Luiz fala, né, que ele tinha hipertrofia, braços e pernas o quê? Enormes. Entretanto, onde o aumento volumétrico do instrumento perispírico se fazia mais desagradável, era justamente na máscara fisionômica, ou seja, na cabeça, em que todos os traços se confundiam, como se estivéssemos à frente de uma esfera, de uma bola estranha, no lugar da cabeça. Então, André reporta, fala o que ele encontra ali. Um ser com os braços e as pernas muito grandes, ou seja, desfigurados. A cabeça era o que mais impressionava, que mais parecia uma bola, né? Ou seja, uma bola muito maior do que a cabeça em si. Então, isso é que impressionava demais. Então, todo um perispírito deformado, nos mostrando o quê? Alto desequilíbrio. Porque o nosso corpo físico tem um desequilíbrio que surge através das doenças. Mas quando o nosso perispírito também surge em desequilíbrio, é provável sim, né? Possível sim, que os membros ficam disformes, né? Ou seja, fica tudo desregulado, como se fosse um corpo físico. Então vamos lá. Seria um homem desencarnado em algum atropelamento terrestre, aguardando ali o imediato alívio que se deve aos acidentados comuns? Então, André, como viu que aquele espírito todo desfigurado, ele pensou logo assim, será que ele desencarnou agora, né, recentemente? E desencarnou por algum acidente? Porque é muito comum que nos acidentes, devido à violência, né, de determinados choques, a pessoa fica mesmo desfigurada, né? E às vezes vai levando isso no perispírito, também às vezes não leva, fica essa deformidade fica apenas no corpo físico, né? Então, André está se questionando e perguntando: será que ele desencarnou recentemente, né? E será que esse desencarne foi por um atropelamento? Então, Druso sentiu-nos a pergunta silenciosa e explicou: trata-se de um companheiro dificilmente identificável, trazido até aqui por uma de nossas expedições socorristas. Era um espírito que ainda estava difícil a identificação, né? Porque ele não falava, ele só estava ali, parecia que estava em estado de coma, ele só respirava, mas ele veio na noite anterior, quem o trouxe foi alguma expedição socorrista.
Mas terá sido recentemente liberto do mundo físico? Será que desencarnou recentemente? Indagou o Hilário, né? Indagou o meu colega, tanto quanto eu, dolorosamente impressionado. Por enquanto, não sabemos, esclareceu o orientador. É uma dessas pobres almas que terá deixado o círculo carnal, desencarnou, sob o império de terrível obsessão. Tão terrível que não terá podido recolher o amparo espiritual das caridosas legiões que operaram nos túmulos. Indubitavelmente largou o corpo denso sob a luta, sob absoluta subjugação, ou seja, sob absoluta dominação mental, caindo em problemas angustiantes. Então, uma informação importante para a gente. Olha o que Druso fala. É um irmão que desencarnou, mas quando ele desencarnou, ele já sofria de forte obsessão, né? E ele sofria dessa obsessão, essa obsessão era tão terrível que ele não pôde recolher o amparo espiritual dos espíritos amigos que estavam dispostos a ajudá-lo, né? Então, o que aconteceu com ele? Ele estava numa dominação mental enorme que fazia com que ele trouxesse consigo o quê? Enormes angústias. Mas por que semelhante calamidade? Inquiriu Hilário, empolgado de assombro. Meu amigo, replicou Druso benevolente, não será mais justo sondar os motivos pelos quais nos decidimos a contrair débitos assim tão escabrosos? O que ele está dizendo? Quando Hilário pergunta, mas por que tudo isso? Druso está dizendo para ele, meu amigo, será que não é melhor, quando esses assuntos acontecem, perguntar a nós mesmos porque nós nos colocamos em determinadas posições, trazendo agora para o caso de Druso, não seria melhor encontrar a causa nele mesmo? Ver com ele as respostas, ter com ele as respostas, para a gente entender como que ele chegou até aqui? Porque na grande maioria a resposta está em nós mesmos. Por que de tantos experimentos? Por que que esse homem desencarnou sob forte obsessão? A obsessão era tão grande que ele não conseguiu enxergar nenhum amparo que estava à sua frente e o colocou nessa situação mental abominável, a ponto de todo o perispírito estar em desarmonia, visivelmente em desarmonia. E modificando o tom de voz que se fez algo triste e comovedor, aconselhou: as regiões infernais estão superlotadas dos sofrimentos que nós mesmos criamos. Precisamos equilibrar a coragem e a compaixão no mesmo nível para atender com segurança os nossos compromissos nestes lugares. Ou seja, todas as regiões de sofrimento, aqueles que ali se encontram, infelizmente ali estão. Por quê? Porque eles mesmos criaram todo aquele ambiente. O umbral está em nós, assim como as dimensões positivas também. Por isso a gente precisa fazer a pergunta a nós mesmos corriqueiramente. Eu sei que não é fácil. Para mim também não é fácil. Sei que para vocês também não é. Nós estamos na carne. Nós estamos trilhando, buscando aprendizado. Às vezes, para a gente aprender uma determinada coisa, nós vamos ter que bater na mesma tecla mais de 1000 vezes até a gente aprender. O que importa é que a gente tenha consciência. E todas as vezes que a gente cair, nós vamos levantar, tentar nos endireitar e seguir
o melhor caminho. E se a gente cair de novo, a gente vai tentar consertar de novo, né? Ainda que cada vez que a gente cair e tiver que levantar, vai ser mais doloroso. Porque é sinal que nós estamos encontrando o caminho, é sinal que nós estamos errando, e geralmente os erros nos trazem o quê? Dores, nos traz sofrimento, porque cada escolha nossa tem consequências. Olhei o irmão desventurado que se mantinha em funda prostração, como enfermo em estado de coma, e considerando os imperativos, considerando as urgências de nosso aprendizado, eu indaguei. Poderemos conhecer a razão da surpreendente deformidade sobre nosso exame? Né? André disse, será que nós podemos conhecer o porquê? O orientador percebeu a essência construtiva de minha perquisição e respondeu. O fenômeno, todo ele, é de natureza espiritual. Recorda-se você que a dor do veículo físico é um acontecimento real no encéfalo, mas puramente imaginário no órgão que supõe experimentá-lo. Então, vamos parar aqui para a gente entender. Druso disse para André o seguinte: todo fenômeno que acomete o nosso corpo, seja ele físico, enquanto nós estamos na matéria, ou seja espiritual, o nosso perespírito, ele está dizendo que tudo tem natureza espiritual. E aí ele está trazendo o André, porque como André era médico na Terra, né, na última encarnação, ele está levando o André a ter, a fazer uma conexão entre uma coisa e outra para ele entender. Mas é dizendo, olha, recorda-se você de que a dor no veículo físico é um acontecimento real no encéfalo. Ou seja, a dor do nosso corpo físico, quando a gente sente qualquer dor, o primeiro comando é o quê? No cérebro, no encéfalo. Então, ele está dizendo para o André o seguinte, mas é puramente imaginário no órgão em que a gente experimenta. Então, se eu tenho uma dor na perna, né, é mandado um comando para o nosso encéfalo, o cérebro vai captar, olha, lá na perna está doendo. Mas veja como que vai prosseguindo. A mente, através das células cerebrais, registra a desarmonia corpórea, constrangendo a urdidura, ou seja, a trama orgânica ao serviço, por vezes, torturado e difícil ao reajuste. Aqui também, o aspecto anormal, até monstruoso, resulta dos desequilíbrios dominantes da mente, que, viciada por certas impressões ou vulcanizada, cozinhada pelo sofrimento, perde temporariamente o governo da forma. Então, ele está dizendo para André o seguinte, olha, você sabe que quando o corpo tem uma dor, manda o comando lá para onde? Para o encéfalo. O nosso cérebro capta, a gente sabe onde é a dor. Mas você sabe também que se houver, né, quando ele fala aqui, quando houver um constrangimento da trama, ou seja, daqueles nervos aonde, né, manda o comando ali para o encéfalo, ou seja, para a gente entender melhor. Quando a gente toma uma anestesia, a dor, ela faz o quê? Some. Anestesiou, né? Fez com que parasse de mandar aquele comando de dor. Então, aquele órgão onde a gente supõe experimentar aquela dor, ela some. Você pode até ter o tato, né? Quem já aí precisou fazer alguma sutura, levar alguns pontos, né, a grosso modo, sabe, você, a hora que eles injetam o anestésico, a dor cessa. Você sente o tato, eles vão fazem o serviço que precisa fazer, né? Aí depois fica até latejando, vai mandar, na hora que o anestésico não fizer efeito mais, vai o comando para o cérebro, vai, olha, ali ainda está latejando, não como antes, né? Porque foi consertado. Então, ele está dizendo o seguinte, olha, no perispírito é do mesmo jeito.
Então, ele fala, aqui também o aspecto anormal, até monstruoso, resulta dos desequilíbrios, necessitando de reajuste como um corpo físico, né? Então, está ali já aquelas determinadas impressões já estão ali cozinhando pelo sofrimento e perde temporariamente o governo da forma, permitindo que os delicados tecidos do corpo perispirítico se perturbem, tumultuados em condições anormais. Então, ou seja, o perispírito está em desequilíbrio, não tem mais o corpo físico, então continua respondendo na mente, mas o perispírito, a forma, sofre os desequilíbrios, né? Assim como quando o nosso corpo está ok, a gente faz os nossos labores do dia normalmente. Quando o nosso corpo está em desequilíbrio, manda, né, um comunicado lá para o nosso encéfalo, lá para o nosso cérebro. Olha, alguma coisa não está bom. Porque lá naquele onde eu sinto dor ou em algum lugar está em desarmonia, né? Aqui com o perispírito da mesma forma. Tudo vem pela mente. Então, agora, se eu não tenho mais o corpo físico para ser anestesiado, mas agora as deformidades estão no nosso corpo perispiritual, no nosso perispírito, ele também necessita de um reajuste. Mas esse reajuste também é feito de forma gradual e Drúzio vai explicar aqui perfeitamente para a gente. Em tal situação, a alma pode cair sob o cativeiro de inteligências perversas, e daí procedem as ocorrências deploráveis pelas quais se despenha em transitória animalização por efeito hipnótico. Ele está dizendo o seguinte, olha, o perispírito, quando ele entra em desequilíbrio, ele pode cair nas armadilhas de outros espíritos. Espíritos perversos que levam aquele indivíduo a ter o quê? Um efeito hipnótico. E esse efeito hipnótico eles conseguem fazer ou implantar naqueles seus que eles querem. Quem já leu o livro Libertação, tem um determinado capítulo que retrata exatamente sobre esse efeito hipnótico, né? Que é uma senhora que ela desencarna, vai para as zonas umbralinas, cai nas mãos de entidades perversas, levam ela para um certo tribunal, tribunal do crime, como acontece aqui, né? Esses espíritos acreditam que eles têm autoridade sobre aquele ser e aí eles começam a julgá-la, né? E começam a dizer para ela o tempo todo: você é uma loba, você é uma loba, você é uma loba. Só que o que acontece? Como ela tem lá dentro dela uma certa culpa ou um certo remorso, ela começa a captar tudo aquilo que eles jogam sobre ela e ela, de fato, começa a ter a aparência de uma loba, de um animal. Embora ela tenha um perispírito humano, mas sofre determinadas obsessões e passam por uma hipnose tão grande que ela, de fato, desequilibra-se tanto o perispírito que ela toma uma forma animalesca. Né? Então, vamos ver se a mesma coisa vem acontecendo aí com esse irmão. Notei, contudo, que o instrutor compadecido não desejava alongar entendimentos que se não reportassem ao socorro, né? Que não fosse o socorro devido ao infortunado. E calei-me. Druso inclinou-se sobre ele com a ternura de alguém que auscultasse um irmão muito amado e anunciou. Procuremos ouvi-lo. Incapaz de conter o assombro que me empolgava, perguntei: ele dorme? O mentor fez um gesto afirmativo, notificando.
nosso desventurado amigo encontra-se sob terrível hipnose. Inegavelmente, foi conduzido a essa posição por adversários temíveis que, de certo, para torturá-lo, fixaram-lhe a mente em alguma penosa recordação. Então, veja bem, assim como nós temos espíritos inteligentes do bem que nos auxiliam, temos do outro lado também espíritos inteligentes que trabalham para o mal, trabalham para o negativo. Tem o desejo de vingança ou ajudar alguém a se vingar daquele ser. Então, o que aconteceu com ele? Que ele disse o seguinte, olha, ele foi conduzido a essa posição por adversários o quê? Terríveis. E esses adversários, o que eles fizeram? Foram lá no ponto fraco dele. Fixaram na mente dele alguma recordação que lhe fosse penosa. Mas insistia emocionado. Semelhante martírio poderia sobreviver sem razão justa? Esse martírio ao qual ele foi submetido, essa tortura mental, seria justo? Tem razão justa nisso para que eles façam? Meu amigo, falou o orientador expressivamente, com exceção do caminho glorioso das grandes almas, que escolhem no sacrifício próprio o apostolado de amor com que ajudam aos companheiros da humanidade, não se ergue o espinheiro do sofrimento sem as razões da culpa. Então, quando André pergunta se é justo que eles façam isso com ele está dizendo o seguinte, olha, com exceção de espíritos muito elevados, que pedem a missão de sofrer na Terra, passam por determinado sofrimento para que possam o quê? Ajudar o próximo. Vem por amor. Com exceção a esses espíritos, não se herda o espinheiro do sofrimento sem as raízes da culpa. Ou seja, ninguém passa por aquilo que de fato não tem alguma raiz ali, naquela razão. Ou seja, ali nada não é à toa, não. Se esses espíritos que trabalham para as regiões densas, para o negativo, eles sabem aonde existe o erro e é ali que eles vão trabalhar. Eles sabem perfeitamente o que te incomoda ali na sua mente e é ali que eles vão trabalhar. Porque eles sabem que se começarem a trabalhar por ali, eles estarão com o dedo na ferida. É ali que eles vão conseguir o desequilíbrio que eles tanto almejam. Para atingir a miserabilidade que se encontra, nosso irmão terá acumulado débitos sobremaneira escabrosos. Em seguida, contrariando-nos qualquer propósito de divagação, acentuou: desintegremos as forças magnéticas que lhe constringem os centros vitais e ajudemos-lhes a memória para que se liberte e fale. Então, eles iriam aplicar-lhe, né? Druso iria aplicar-lhe passes, ou seja, forças magnéticas, que iriam destravar os centros vitais para que ele pudesse se libertar e falar. Porque ele estava, de certo modo, tão comprometido que todos os pontos de fala, de liberdade, de locomoção estavam o quê? Amarrados por essa hipnose sofrida. Então, o Druso sugere, né? O Druso fala para eles, olha, nós vamos desintegrar-lhes, né? Ou seja, desatar aquilo que está atado para que ele possa começar a falar, ser livre para falar. Então, começaria dali o plano terapêutico
para começar a trazer aquele irmão para a realidade novamente. E talvez porque o meu olhar endereçasse mudo, apelo a esclarecimento mais amplo, acrescentou: não seria lícito agir à base de hipóteses. Então, ou seja, diante daquele quadro que eles estavam vendo, não tinha que supor nada. Não tinha que falar, eu suponho, é uma hipótese, não. Nós precisamos entender a realidade. É indispensável ouvir os delinquentes e as vítimas, a fim de que, através das informações deles mesmos, saibamos por onde começar o auxílio. Então, veja bem, é prudente que se ouça, é prudente que se vá aonde? Na causa, porque a partir da causa é que eles vão saber como auxiliá-los. Procurei optar em questões extemporâneas e entreguei-me à expectativa. Então, André Luiz se calou, não disse mais nada e ficou naquela expectativa, né? De aguardar a fala que viria. Logo após, o assistente Hilário e eu, de maneira instintiva, estabelecemos uma corrente de oração sem prévia consulta e nossas forças reunidas como que fortaleciam o instrutor e, demonstrando fisionomia calma e otimista, passou a operar magneticamente, aplicando passes dispersivos no companheiro em prostração. O enfermo reagiu com movimentação gradativa, como se acordasse de longo sono. Então, André, juntamente do assistente de Hilário, fez uma oração para ajudar Druso, para desatar aonde precisava, para retornar aquele irmão novamente, para que ele pudesse iniciar e falar. E ele movimentou-se, né? Foi de forma gradativa, mas acordou-se de um longo sono. Decorrido alguns minutos, o orientador colocou a mão sobre a cabeça disforme, como se lhe chamasse a memória ao necessário despertamento, e logo em seguida o desventurado começou a gemer, revelando o pavor de quem suspira por desvencilhar-se de um pesadelo. Porque Druso interrompesse a operação detendo-o nesse estado, Hilário perguntou aflito: deverá permanecer, então, assim, à beira da vigília, sem reaposar-se de si mesmo? Druso coloca as mãos sobre a cabeça desse irmão para que ele possa voltar no último estado em que ele se encontrava. E ele voltou num estado de pavor. Só que Hilário perguntou, mas você retornou à memória dele e vai deixar ele desse jeito? Sem uma lucidez completa? E Druso fala: não lhe convém o imediato retorno à realidade. Poderia sofrer deplorável crise de loucura, com graves consequências. Conservará conosco, assim como se vê, com a mente enovelada, envolvida a ideia fixa, que lhe encarcera os pensamentos no mesmo círculo vicioso, a fim de que lhe venhamos a conhecer o problema crucial sem qualquer distorção. Ou seja, nós precisamos que ele venha com a memória, ainda que atordoada, né, turbulenta, é preciso vir retomando de forma gradual, porque senão ele pode sofrer do impacto e ele pode gerar, né, pode gerar naquele espírito um estado pior do que ele já se encontra. Ele pode chegar até um estado de loucura. Então, a gente vai voltar ao último ponto que ele voltou, ainda que turbulento, para quê? Para a gente realmente entender o problema sem qualquer distorção. E aí a gente vai avançando de forma gradual, né?
Druso, então, usando uma terapia, como se fosse ali um psicólogo, ou seja, nós vamos pegar o momento turbulento, porque é a causa. E aí é nessa causa que nós vamos trabalhar. Ele vai jogar para fora tudo que ele precisa jogar, mas esse jogar para fora nos dará também entendimento. E a partir daí, nós vamos saber a didática que nós vamos trilhar. A palavra do orientador demonstrava grande experiência na psicologia dos espíritos vitimados nas trevas. Depois de nova intervenção do mentor sobre a glote, sobre a garganta, o infeliz descerrou as pálpebras, abriu os olhos e, mostrando os olhos espantados, começou a bramir. Socorro! Socorro, sou o culpado. Culpado, não posso mais. Perdão, perdão. Dirigindo-se a Druso e tomando-o de certo por magistrado, exclamou. Ele olhava para Druso e achava que Druso era um juiz, lá desses tribunais aonde ele se encontrou um dia. Nos tribunais lá do umbral, onde ele foi julgado. E ele disse para Druso, Senhor juiz, até que enfim posso falar, deixe-me falar. O dirigente da mansão afagou-lhe a cabeça atormentada e replicou em tom amigo, diga o que deseja. O rosto do asilado cobriu-se de lágrimas, entremostrando a superexcitação dos sonâmbulos que transformam a própria fraqueza em energia inesperada e começou a falar compungidamente. Sou Antônio Olímpio, o criminoso. Contarei tudo. Em verdade, pequei. Pequei. Por isso é justo que eu sofra no inferno. O fogo tortura minha alma sem consumi-la. É o remorso, bem sei. Se eu soubesse, não teria cometido a falta. Entretanto, não pude resistir à ambição. Depois da morte de meu pai, vi-me obrigado a partilhar nossa grande fazenda com meus dois irmãos mais novos, Clarindo e Leonel. Trazia, porém, a cabeça dominada de planos. Pretendia converter a propriedade que eu administrava em larga fonte de renda. Contudo, a partilha me estorvava. Notei que os manos, que os meus irmãos, tinham ideias diferentes das minhas e comecei a maquinar o projeto que acabei executando. Uma crise de soluções embargou-lhe a voz. Mas Druso, amparando-o magneticamente, instituiu. Continue. Admiti, continuou o enfermo, que somente poderia ser feliz aniquilando meus irmãos. E quando o inventário estava prestes a decidir-se, convidei-os a passear comigo de barco, inspecionando o grande lago de nosso sítio. Antes, porém, dei-lhes a beber licor entorpecente. Calculei o tempo em que a droga reclamaria para um efeito seguro, e quando a nossa conversação ia acesa, percebendo-lhes os sinais de fadiga, num gesto deliberado, desequilibrei a embarcação em conhecido trecho, onde as águas eram mais fundas. Ah, que calamidade inesquecível! Ainda agora escuto-lhes os brados arrepiantes de horror implorando socorro. Mas de nervos dormentes, a breves minutos, encontraram a morte. Nadei de consciência pesada, mas firme em meus aloucados propósitos. Abordando a praia e clamando por auxílio, com atitudes estudadas, pintei um imaginário acidente. Foi assim que me apossei da fazenda inteira, legando-a mais tarde a Luís, meu filho único. Fui um homem rico e tido por honesto. O dinheiro granjeou-me, conquistou-me considerações sociais e privilégios públicos
que a política distribui com todos aqueles que se fazem vencedores no mundo. Pela sagacidade e pela inteligência, de quando em quando recordava meu crime, nuvem constante, a sombrear-me a consciência, mas em companhia de Alzira, minha esposa inesquecível, procurava distrações e passeios que me tomassem a atenção. E aí a gente chega na causa. Embora aos olhos da justiça terrena isso passou batido, lá na consciência daquele irmão estava o remorso, estava ali a falta que ele tinha cometido. Então, por herança, por querer ficar com tudo, ele leva os irmãos a um passeio de barco, dá-lhes bebida, e quando ele percebe que os irmãos não podem nadar, dá um jeito daquela embarcação se desequilibrar, os irmãos caíram, ele conseguiu sair e os irmãos desencarnaram. Ele chega à beira daquele rio, simulando um acidente, procura por ajuda e passa somente por acidente. Mas, como nada passa batido, a consciência agora reclamava e levava-o até aquele episódio, né? Apesar de, em alguns pontos da vida, ele lembrar disso lá no seu íntimo, ele se viu, depois da morte do corpo físico, à mercê dessa consequência e começou, de fato, a sofrer as consequências deste seu ato. Nunca pude ser feliz. Quando meu filho se fez jovem, a minha mulher adoeceu gravemente. E da febre que a devorou por muitas semanas, passou a loucura, com a qual se afogou no lago. Numa noite de horror. Viúvo, perguntava a mim mesmo se não estava sendo jogote. Do fantasma de minhas vítimas, entretanto, temia todas as referências em torno da morte. E busquei simplesmente gozar da fortuna que era bem minha. O infeliz entregou-se a larga pausa de repouso diante de nossa expectativa, continuando logo após. Ai de mim, porém. Então, logo fechei os olhos físicos diante do sepulcro. Não me valeram as preces pagas, porque meus irmãos que eu supunha mortos se fizeram visíveis à minha frente. Transformados em vingadores, ladearam-me o túmulo, atiraram-me o crime em rosto, cobriram-me de impropérios, de insultos, e flagelaram-me, torturaram-me sem compaixão, até que, talvez cansados de me espancarem, conduziram-me à tenebrosa furna, tenebrosa caverna, onde fui reduzido ao pesadelo em que me encontro. Em meu pensamento, vejo apenas o barco no crepúsculo sinistro, ou seja, naquela tarde, ouvindo os brados de minhas vítimas que soluçam e gargalham estranhamente. Ai de mim, estou preso à terrível embarcação, sem que me possa desvencilhar. Que me fará dormir ou morrer? Como se o término da confissão lhe trouxesse algum descanso, lançou-se o doente à enorme apatia. Drúzio enxugou-lhe o pranto, dirigindo-lhe palavras de consolo e carinho, e recomendou ao assistente recolhê-lo à enfermaria especializada, e em seguida falou-nos pensativo. Já sabemos o necessário para estabelecer um ponto de partida na tarefa assistencial. Tornaremos ao caso em momento oportuno. E acrescentou, pensativo, depois de longa pausa, que Jesus nos ampare. Não nos foi possível, contudo, adicionar observações, porque um mensageiro vinha comunicar ao instrutor que uma caravana de recém-desencarnados, estavam prestes a chegar e acompanhando-o ao serviço que ele nomeou como sendo tarefa de inspeção.
E assim nós terminamos a parte 2 do capítulo 3. Mas essa parte 2 do capítulo 3 vem nos dizendo e nos ensinando que ambições terrenas ocultam crimes, mas jamais nós estaremos escapes de uma lei divina chamada lei de ação e reação, lei de causa e efeito. Essa parte 2 do capítulo vem nos ensinando que quando a gente fecha os nossos olhos físicos, os nossos olhos da carne, o nosso corpo físico morre, nossa vida continua, e ao abrir os olhos espirituais, nós encontraremos amigos, mas também nós encontraremos a nossa espreita, quem sabe ali, no nosso túmulo, os nossos inimigos. E nós teremos que arcar com as consequências se assim o nosso estado já não é de equilíbrio. Porque vejamos esse irmão, hora outra, durante sua vida encarnada, ele pensava nesse acontecimento, mas ele voltava a usufruir da fortuna. Mas aqueles irmãos já estavam ali como grandes inimigos, aguardando o momento necessário. E aí o pegaram, jogaram tudo o que precisavam jogar em sua cara, em seu rosto, torturaram, porque embora não tenha a carne, mas lembra? Espírito com espírito estão na mesma, vamos dizer assim, matéria. No mesmo ingrediente, vamos dizer assim, de fabricação. Então, eles conseguem se tocar. E ali, cansado, talvez os irmãos cansaram de torturar, o levaram para dentro de uma caverna, onde o tempo todo o lembrava da sua atitude. O tempo todo, até que foram, de fato, o hipnotizando cada vez mais, o levando a cada vez mais a um desequilíbrio, até ele tornar tudo aquilo que ele se tornou. Ter todo o corpo perispirítico, né? O corpo perispiritual, o perispírito deformado. Porque, de fato, ele acreditou em todos aqueles horrores. Por quê? Porque lá naquele fundo existia remorso, lá naquele fundo existia raiz, lá naquele fundo existia causa. E o que eles fizeram foi apenas trabalhar nessa causa. Mais uma vez, esse capítulo vem nos ensinando que a gente vai levando conosco as nossas boas e as nossas más ações. E que nós vamos precisar, um dia, estar de frente de todas elas. Assim como estar diante de uma consequência boa nos será muito bom, nos trará alívio, reconforto, amor e gratidão, nós também experimentaremos espinhos diante das atitudes mal feitas de cada um de nós e que passa despercebido aos olhos humanos, mas que jamais passarão despercebidos pela lei de causa e efeito. Então, que nós possamos trazer para o nosso caminho coisas boas, ainda que nós vamos escorregar em determinados pontos, mas que nós possamos ter essa consciência, que eu consiga melhorar hoje, e que se eu escorregar hoje, que hoje ainda mais tarde eu possa me recompor diante de determinado ato. Porque aquilo que eu não consegui resolver aqui vai ficar para resolver depois. Seja além túmulo ou seja em uma outra encarnação. Então, que todos nós possamos ter, sobretudo, essa consciência, né? A consciência de que a gente não engana. E a condenação que está em nossa própria consciência, porque ali existe uma raiz. E quando aquela raiz ali for regada, aquilo irá florescer. Porque nós mesmos já sabemos do mal feito. Eles vão apenas trabalhar para que então
eles possam colher o fruto que desejam. Todos nós temos amigos e inimigos. Então, que nós possamos começar desde já, trabalhar na caridade e na beneficência, começar a ter um pouco mais de humildade, jogar mais o orgulho de lado, porque isso será atenuantes para nós lá na frente. E que, sobretudo, nós possamos conseguir estar em equilíbrio maior parte do tempo possível. Porque equilibrados, ainda com nossas falhas, nós vamos conseguir enxergar a ajuda que talvez estará na nossa frente, mas que o remorso, que é a culpa que está intrínseca em nós, nos levará a determinado desequilíbrio que vai fazer com que a gente não enxergue quem está à nossa frente estendendo as mãos. E aí será necessário passarmos por esse sofrimento, seja lá quanto tempo que esse irmão passou por esse sofrimento até que pudesse ser recolhido pelos nossos irmãos espirituais. Que nós possamos ter, sobretudo, discernimento. Alguma dúvida, gente?